Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª aula, a última aula do nosso curso de desenvolvimento iOS aqui, onde deu para você ter uma visão geral de como que é desenvolver aplicativos. Essa aula é uma aula de fechamento muito importante, porque a gente vai integrar a nossa aplicação com uma API, então vai ser uma aula que a gente vai aprender muita coisa. Eu não quero me estender muito, a gente se vê no final do vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula aqui do curso de iOS. Então, até então a gente já criou a nossa interface, vamos dar uma olhada aqui no aplicativo. Criamos as interfaces, aprendemos em relação aos componentes, como criar interfaces no iOS. Só que esses dados aqui, eles estão mocados, né? A gente está usando dados fakes, então a gente não está obtendo a temperatura de lugar nenhum e tal. E nessa aula de hoje, eu resolvi trazer justamente a integração para o nosso curso. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender como que a gente consegue integrar a nossa tela com o serviço de fato, consumindo informações de uma API que realmente vai nos fornecer essas informações em relação à previsão do tempo. Então, para isso, eu vou mostrar qual API que a gente vai utilizar, uma API gratuita, que é essa API aqui chamada OpenWeather API. Então, você vai entrar no site da OpenWeather API, você vai criar a sua conta para que você consiga consumir a API, porque você precisa gerar uma chave, né? Então, só mostrando aqui para vocês, já estou logado aqui, né? Mas mostrando na parte API, você consegue ver aqui a documentação, né? É essa API que a gente vai consumir. E ela nos oferece todas as informações em relação à previsão do tempo. E para você poder consumir ela, você precisa criar a sua conta, obter a sua chave de acesso para que você consiga usar ali os serviços dessa API, que são gratuitos, tá? É gratuito até um certo limite, mas para o projeto que a gente vai utilizar, como a gente está só testando e tal, vai ser tranquilo. Então, só explicando que o primeiro passo aqui, antes da gente codar, vai ser você entrar no OpenWeather API, criar já a sua conta para que você consiga ter o seu token de acesso, que é o que a gente vai precisar para poder utilizar a API. Então, aqui na documentação, a gente consegue ver qual é a URL que a gente utiliza, né? Qual que é o endereço que a gente vai utilizar para obter as informações. E aqui você vê que ele pede uma API Key. É essa API Key que você vai gerar aí para que você consiga consumir essa API, né? Aqui eu vou utilizar a minha, que depois eu vou com certeza cancelar ela, mas só para mostrar para vocês de forma didática como que você vai fazer. E aqui na documentação ele traz ali todas as informações, como que é o retorno ali, ele mostra o JSON de retorno ali. Por exemplo, a gente vai consultar essa API, né, seguindo aquela documentação, esse formato de URL aqui, com as informações, passando latitude, longitude, e ele vai nos devolver esse JSON aqui, né, que é um formato de arquivo onde a gente consegue decodificar essas informações. E ter essas informações, eu sei que lá eu vou conseguir exibir, por exemplo, a umidade, vou pegar esse campo aqui para exibir na tela, vou pegar o campo da previsão de tempo, se está chovendo, se não está, para colocar ali o íconezinho certo. Então, a partir desses dados, a gente vai conseguir montar a nossa interface, né? Mas a gente vai voltar nessa documentação aqui depois. Antes da gente começar de fato, eu vou criar a minha branch aqui, como é de costume. Nossa aula 7. Aula 7. Lembrando que, né, o repositório vai estar aqui na descrição desse vídeo, de todos os vídeos, na verdade, onde você pode obter lá o código que a gente está utilizando aqui e tá separadinho por branch. Cada aula vai ser uma branch, você pode navegar ali na linha do tempo, digamos assim. Se você, por exemplo, perder o seu projeto e tal, e quiser continuar a partir de uma aula, você pode pegar a branch específica que eu tô dando nessa aula e você pode seguir adiante. Fechado? Comecei aqui a minha branch. E a primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, eu vou voltar aqui para nossa OpenWeather API, só para poder mostrar um pouquinho aqui para vocês, né? E aqui dá pra gente ver toda a documentação. Então, você vai primeiro criar a sua conta na OpenWeather API e você vai gerar ali o seu token. Então, na parte da sua conta, eu vou mostrar aqui, tem essa My API Keys. Então, você vai entrar nesse My API Keys e você vai gerar uma API Key, que vai ser a chave de acesso para a gente poder consumir. É essa chave de acesso que a gente vai utilizar aqui, ó. Tá? Agora, só uma questão bem importante é que depois que você fizer o seu cadastro, demora um pouquinho para ele ativar a sua API Key. Eu não lembro ao certo quanto tempo demorou para mim, você vai receber o e-mail de ativação e tudo mais, com as informações, né, com a sua API e tal.
Não lembro quanto tempo demorou pra mim, mas foram alguns, assim, uns 20, mais ou menos, minutos, alguma coisa assim. Só pra explicar, pra você não ficar frustrado de acabar de criar, querer testar e não vai funcionar. Então, só pra explicar que tem um tempo que você tem que esperar pra que funcione direitinho, beleza? E vamos olhar aqui a documentação. Então, na API, a gente consegue, na API, né, a gente consegue ver aqui qual que é a URL que a gente vai bater. Então, a gente vai fazer uma requisição, né, lá no nosso projeto. E ele nos mostra qual que seria o retorno ali, o objeto que vai nos retornar dessa requisição com as informações que a gente quer. Nessa requisição, ele pede latitude e longitude, e a nossa API Key, e aí ele vai nos retornar isso. Então, ele vai nos retornar o tempo para uma latitude e longitude específica. Então, se eu quero pegar o tempo de São Paulo, vou passar simplesmente latitude e longitude de São Paulo. Eu vou abrir aqui o projeto para a gente poder começar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um novo arquivo que vai chamar service. Beleza. Aqui eu vou criar uma classe que vai chamar service também. E nessa classe, eu vou criar algumas constantes aqui. A primeira constante vai ser a base da nossa URL. Então, vai ser a nossa base URL. O que seria a base URL? Seria basicamente a base ali da nossa URL. Então, antes de entrar os parâmetros aqui. Então, eu vou colocar essa URL aqui, a base da nossa URL. Quais vão ser os parâmetros que eu vou passar? Latitude e longitude. Só que ao invés da gente criar esses parâmetros, essas constantes para guardar latitude e longitude aqui, eu quero fazer a minha função, o meu serviço um pouco mais dinâmico. Então, no meu serviço eu posso passar uma cidade específica e com as informações dessa cidade ele vai fazer a minha requisição. Então, isso a gente vai tratar de forma diferente. Eu só preciso dessa base URL e também da nossa API Key. API Key. E agora você vai colar a sua API Key. No caso, eu vou pegar a minha API aqui, que eu já tenho, né? Mas você vai colocar a sua. E essa API também, ela não vai funcionar. Depois eu vou desativar ela, porque senão vai consumir todos os meus dados lá. Beleza? Outro ponto que a gente vai fazer aqui vamos criar um método que vai chamar fetch data, que eu vou buscar as informações, né? E esse método, ele vai me retornar uma função que a gente chama de uma função de conclusão, assim. E essa função, por enquanto, né, ela não vai me retornar nada. Então, aqui eu estou declarando uma função anônima, né? E ela está retornando nada, que seria o void, né? Essa é uma forma de você declarar uma função anônima no Swift, né? E aí, por que eu tenho esse completion aqui? Porque a forma com que a gente vai solicitar os dados, quando a gente faz uma requisição, isso acontece de forma assíncrona, né? Então, a ideia é que depois que eu finalizar ali de buscar as informações, eu vou chamar essa função de completion aqui para passar as informações que eu busquei do meu servidor, né? Acabei de ver aqui que o arquivo, ele foi gerado fora da pasta, não sei por que raios, mas estou colocando ele na pasta de novo. E outra coisa que a gente precisa fazer aqui, vamos pensar na nossa função ali de buscar as informações, né? Eu tenho que buscar informação para uma cidade específica, então eu tenho que passar isso como parâmetro na minha função. Qual cidade que eu estou buscando? E o que uma cidade precisa ter de informação? Latitude, longitude. E olhando aqui para a tela, eu também exibo o nome dela, né? Então, eu vou criar uma estrutura para eu ter essas 3 informações para cada cidade que eu passar. Então, ó, eu vou criar aqui em cima mesmo uma struct que vai chamar city. Poderia fazer num arquivo diferente, mas eu vou fazer aqui porque é mais fácil para a gente visualizar tudo. Então, aqui eu vou criar uma constante que vai chamar latitude, que vai ser uma string. A outra vai ser longitude, vai ser uma string também.
e a outra vai ser um name, que vai ser o nome da cidade. E aí tudo que eu preciso fazer é colocar mais um parâmetro aqui, que eu vou passar a minha cidade, a cidade que eu estou buscando as informações, né? Para que eu saiba qual a informação que eu vou retornar, né? Então aqui eu tenho a minha cidade, né? E como eu tenho a minha cidade, eu consigo montar agora a minha URL da forma que está aqui, né? Vamos só pegar aqui como base. Então, ó, eu tenho a latitude, o parâmetro de longitude e também a API key. Então, vamos montar a nossa URL. Então, ó, URL string vai ser base URL, né? Como que eu concateno essas strings, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar dessa forma aqui. Então, ó, uma forma de eu concatenar vários parâmetros de uma vez, várias variáveis de uma vez dentro de uma string. Então, ó, começa com a base URL, depois eu vou colocar a interrogação para começar os parâmetros, né? Latitude, aí eu coloco aqui a minha city, lat, longitude, vou colocar aqui o sinal de E, né, para colocar mais um parâmetro, longitude, city, long, mais um parâmetro que eu vou colocar aqui, que vai ser a nossa, acho que é nosso app ID, se eu não me engano, é isso aqui, app ID. Então, app ID, acabei de ver que eu esqueci de colocar o igual aqui, app ID, igual, só para finalizar a nossa API key. Perfeito, agora eu já tenho, vamos olhar aqui, a gente já tem a nossa string, a nossa URL string montada, né? Vamos só checar se está certinho. Base URL, latitude, longitude e a nossa API key. Perfeito. E agora o que eu preciso fazer com ela? Eu vou fazer a minha requisição com essa URL. Para isso a gente vai utilizar uma URL session do Swift para que a gente consiga criar uma task que vai fazer essa requisição. Então, ó, primeiro vamos criar aqui a nossa sessão, que vai ser a nossa URL session shared. Na verdade, eu estou pegando um singleton, né? Um singleton que é uma URL session padrão que é compartilhada. O que eu vou fazer com essa URL session? Eu vou gerar uma task a partir dela. Então, aqui, ó, task. Vou vir na minha session e vou chamar esse método dataTask com o completion handler. Então aqui eu preciso passar uma URL e aqui eu tenho essa função de conclusão, que é essa completion handler aqui. Então se eu vier aqui, ele já vai criar aqui. O que ele está me retornando aqui? O data, que é um opcional, o response e o error. Então eu estou só criando as variáveis para conter as informações que ele está me retornando aqui, né? Estou, digamos assim, preenchendo os placeholders que ele criou para mim. Aqui eu preciso criar a nossa URL, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu posso criar uma URL a partir de uma string. Qual que é a string? A nossa URL string. Beleza? Ele vai reclamar aqui. Provavelmente sim. Por quê? Porque esse método de inicialização, ele é opcional. Então, vamos supor, se essa string não for válida como URL, ele não vai me retornar, ele vai me retornar nulo. E esse parâmetro que eu passo aqui do URL request, no dataTask, ele precisa ser, ele não pode ser opcional, né? Então, para poder fazer isso, para a gente poder tratar bonitinho, eu vou utilizar uma coisa no Swift que a gente chama de guardlet, que é uma forma de você tratar ali essas variáveis opcionais aqui. Na verdade, é uma forma de você, digamos assim, tratar o seu código em relação a expressões que precisam ser validadas para que você consiga interromper o fluxo ali do seu código, né? Então, como que seria o guardlet? Guardlet, aí eu estou criando uma constante, aqui vai ser URL, aqui eu vou passar a minha inicialização aqui, e aí, else,
return. O que está acontecendo aqui? Acontece que se essa expressão aqui for verdadeira, ele vai seguir para a linha de baixo. Se não for, ele vai retornar. Então, se a URL existir, se ela não for nula, ele vai ir adiante. Então, aqui eu tenho certeza que ela vai existir. Aqui ele já está tratado. Né? Ao invés de eu fazer isso aqui, ó, que eu estaria forçando, né? Aqui é o force que a gente chama de force on wrap, né? Eu estou forçando e atestando que aquele valor ele não vai ser opcional. Então, é como se eu tivesse certeza da string que eu estou utilizando que nunca vai quebrar. Mas como a gente não quer fazer isso, isso é uma prática ruim, vamos tratar direitinho. Beleza? Então, ó, aqui a gente vai fazer a nossa requisição e aqui dentro a gente vai tratar ali a resposta que ele nos deu da nossa API, né? Antes disso, para a task poder rodar, a gente tem que chamar um método dela chamada resume. Beleza? Aí sim ela vai executar e a gente vai ver aqui, né? A gente poderia, digamos assim, vamos dar só um print. Ele vai printar nada, porque a gente não tratou os dados. Mas eu posso só printar aqui, oi, por exemplo. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou chamar a minha função fetchData e quando eu finalizar ela, eu vou chamar essa função de conclusão para passar os dados que eu consegui capturar ali da minha requisição, né? Então, dessa forma, eu consigo acessar lá na minha View Controller os dados que foram retornados. Como que eu pego esses dados retornados? Eu posso passar aqui por parâmetro, então eu poderia passar aqui que eu vou retornar uma string, né? E aqui eu posso simplesmente fazer o completion e passar um oi. Opa, passar um oi aqui. Eu vou até tirar esse print, eu vou fazer o print lá no View Controller, né? Mas aqui já vai dar pra gente entender um pouquinho como que funciona. Ele vai reclamar. Por que ele tá reclamando, né? Ele tá falando que eu deveria usar o escaping nessa minha função anônima. Por quê? O escaping, ele é uma forma de você sinalizar que aquela função de conclusão, ela tem um ciclo de vida que independe da conclusão da função inicial que eu chamei. Então, vamos supor, como a gente está fazendo uma requisição assíncrona, a gente não tem certeza que hora que esse completion vai ser chamado. Então, de repente, a nossa função aqui vai rodar, vai passar por toda a parte do código aqui e o meu valor não vai ser retornado ainda. Então, para isso, a gente precisa colocar aqui o escaping, né? Antes da nossa função de retorno. Beleza, agora ele parou de reclamar. Agora, se eu for lá na minha View Controller, eu vou criar aqui uma private let. Vou criar aqui o meu serviço, a instância do meu serviço, e no meu build load eu vou chamar o fetchData. Ó, fetchData, ele vai pedir uma city, né? E ele vai me retornar uma completion. E aqui, né, vou só substituir aqui o placeholder que ele colocou, né? Vou colocar message aqui. E eu vou só imprimir a mensagem que ele retornou. Que no caso vai ser o oi, porque eu já sei que é o oi, né? Só que aqui a gente tem que passar uma cidade, né? Para ele poder puxar lá. Eu vou pegar aqui que eu já tenho a latitude e longitude de São Paulo. Ó, latitude... Você pode pegar isso no Google Maps, inclusive. Ou no ChatGPT, sei lá. Essa informação é fácil de pegar. Ó, latitude, longitude e vou pegar o nome de São Paulo, que a gente vai utilizar depois também. Beleza, temos aqui a nossa cidade. Agora eu vou dar o play. Tá vendo? Oi. O que quer dizer? Que rodou aqui a nossa função, bateu na API e nos retornou, né, essa string de oi. Eu, por enquanto, ainda não estou pegando nenhuma informação que a API me deu de retorno. Mas a gente vai fazer isso. Como que a gente pode fazer isso? No Swift, a gente tem o que a gente chama de Codable, que é um protocolo que nos permite basicamente codificar e decodificar objetos em dados que são recebidos, por exemplo, JSON, formatos de arquivos, XML, etc. Você consegue fazer isso através do Codable. E como que a gente pode criar um Codable a partir dessa resposta? Então, o Codable ele vai ser um objeto
que ele vai representar essa nossa resposta aqui. Isso tudo vai virar uma classe. E a gente vai decodificar a resposta que a gente pega do servidor, que é um data crew, né? Para transformar isso nesse objeto aqui. É o que a gente vai fazer. Para fazer isso, tem um macete muito legal, né? Você vai escrever, na verdade, você vai escrever tudo isso no formato de Codable, mas tem um macete muito legal que tem um site que faz isso para você, né? Então, eu cliquei em copiar aqui e vou colar aqui nesse site chamado QuickType. Então aqui eu colei o meu JSON e ele já tá reclamando algumas coisas, porque se a gente for olhar aqui, ele coloca tipo umas reticências aqui só para informar que tem mais objetos aqui. Só que isso invalida o formato do nosso JSON, então eu vou só remover as partes que ele colocou aqui para deixar o formato certo para que ele consiga ser reconhecido. Ó, o bom é que ele vai indicando, né? Aí ele tá falando que tá faltando uma chave de fechamento aqui. Coloquei a chave de fechamento aqui. Beleza. Ó, agora a gente já pode ver que ele gerou aqui pra mim o meu objeto. Ó, tá com o nome de welcome, porque eu cliquei welcome aqui. No caso seria forecast response. Tá vendo que a partir do meu JSON aqui, ele gerou para mim o objeto, uma struct aqui, com todas as informações que estavam ali, né? E assim você consegue decodificar essa informação e utilizar no seu código. Eu vou só... ele até mostra aqui, ó. Aqui em cima. Ele dá a opção de copiar, né? Ele já me mostra como que eu vou decodificar isso no meu código. Perfeito. Já te dá o exemplo disso. Eu copiei. A gente vai colar aqui também. Colar aqui embaixo também. Ele já cola o foundation, vou tirar aqui. Só que a gente não vai utilizar todo esse objeto, né? A gente vai pegar só as partes que a gente precisa dele. E aí tem um ponto bem importante aqui, que como eu peguei esse JSON de referência, nem sempre ele entende quais campos são opcionais ou não, porque tá tudo preenchido aqui, né? Então pode ser que algum campo desse na API seja... opcional, possa vir nulo, e aí vai quebrar porque ele não tá opcional aqui. Então, os campos que forem opcionais lá, eles têm que estar opcional aqui também. Por exemplo, se o timezone fosse opcional, ele teria que estar opcional aqui também. Então, é uma coisa que você tem que, depois que você utilizar esse conversor, você tem que olhar campo por campo o que é opcional ou não. Vamos pegar só os campos que a gente vai utilizar, porque a gente, por mais que o objeto tenha 300.000 coisas, eu posso decodificar só o que eu vou utilizar e eu vou limpar um pouco essas coisas aqui. Então vamos lá, primeira coisa, eu não preciso aqui de timezone, essa parte toda aqui eu não preciso. O nosso current, se a gente for olhar aqui na nossa API, ele é o tempo atual, então eu vou precisar do tempo atual porque eu exibo isso no meu aplicativo, que é o tempo atual aqui. Eu vou precisar também esse aqui eu não preciso, que é o tempo por precipitação por minuto, se eu entendi bem. E esse aqui eu preciso, que é a previsão por hora. Previsão por hora é o que eu tenho aqui. E aqui o previsão por dia, o daily, né? Então vamos olhar o que a gente vai limpar aqui. Vou tirar esse aqui. Vou deixar o hourly e o daily. E o daily, isso mesmo. Tirar esses alertas aqui também. Por que ele tá reclamando aqui para mim? Porque ele não tá conformando ali com o protocolo decodable, né? Por quê? Porque eu tô definindo algumas chaves de conversão aqui que não estão sendo utilizadas. Então, o que eu vou fazer? Já que eu removi aquelas informações ali, eu também vou remover aqui, né? Tirar aqui, vou tirar aqui e vou tirar aqui. Beleza. Aí vai uma dica muito importante. Essa coding key serve para quando você está convertendo ali um JSON. Vamos supor que aqui, esse moon phase aqui, né? Tá vendo que tem o tracinho ali? Ele é snake case. Na hora de converter, como o padrão do Swift não é camel case, teria essa diferença de nome. E aí, para isso que você usa o coding case. Você vai relacionar aquele nome com aquela variável, por exemplo, sender name, tá vendo? Isso aqui é um exemplo. Tá com o snake case aqui, eu estou relacionando com o meu sender name aqui. Mas se tiver tudo igual, eu não preciso declarar as coding cases. Eu posso só tirar aqui, está implícito, digamos assim. Então não precisaria. Aqui no current, o que a gente vai utilizar?
O date é porque é o timestamp, né? O tempo, né? Pra gente poder pegar a hora aqui. E a gente vai utilizar a temperatura. Então, eu já vou deixando tudo que a gente vai utilizar e limpando o resto. Não precisava limpar, mas é porque eu quero limpar para evitar de dar problema com campos que são opcionais, porque a gente teria que validar tudo isso, né? Então, ó, vamos tirar aqui tudo que a gente não está utilizando. A umidade, preciso dela para exibir. Eu preciso exibir o wind speed aqui, também que eu mostro na tela. E o weather, que é o tempo, né? Agora vamos tirar tudo que a gente não tá... Todas as chaves que a gente também não tá utilizando aqui. Pressão. Umidade. Só colocar aqui umidade. Wind speed. E o weather aqui. Beleza, limpamos tudo que a gente precisa do current. Que na verdade eu vou trocar esse nome. Que eu vou colocar aqui. Você pode mudar também o nome das classes, né? Porque esse current ficou meio estranho. Na verdade é a previsão, né? Ó, vou colocar o forecast. E aqui no daily, vou colocar como daily forecast. Daily forecast. Beleza, vamos voltar aqui para o nosso daily forecast e vamos limpar ele aqui também. O que a gente precisa dele? Basicamente o mínimo, o máximo de temperatura, o dia, né, o daytime que a gente vai utilizar e o tempo. Então, o daytime vai ficar aqui. A temperatura tá aqui também. Com o mínimo e máximo, né? E o tempo. Todo o resto a gente não precisa. Então, como a gente não tá utilizando nenhum coding key diferente, a gente pode tirar isso aqui. E ele vai entender já. Perfeito. Eu posso remover outros objetos que eu não estou utilizando, né? A gente não tá utilizando isso. Aqui ele tá mostrando pra gente como que a gente implementaria. Eu só vou tirar essas classes que a gente não precisa. São helpers aqui, que ele já cria automaticamente pra gente. A gente vai fazer isso na mão agorinha. Caramba, gerou um monte de coisa. Deixa eu tirar aqui. Eu só preciso dos objetos. Beleza? Fechou? O que a gente precisa fazer agora? A gente vai decodificar essa resposta, né? Para um objeto que a gente vai retornar. E qual objeto que a gente vai retornar aqui no completion? Justamente o nosso forecast response. Só que eu vou colocar ele como opcional, porque se der algum problema eu não vou retornar nulo, né? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente for olhar aqui o nosso data, que é justamente os dados que são retornados, ele é opcional. Então, vamos fazer um guard let aqui, um guard let data. Eu posso fazer tanto isso aqui, ó. Posso fazer tanto isso aqui, quanto a nova versão do Swift me permite que eu já faça só isso aqui, ó. Ele já entende que eu tô, digamos assim, criando essa constante aqui a partir dessa. Então, ó. Aqui ele tá reclamando que eu tô passando uma string, na verdade eu tava esperando esse objeto aqui, opcional. Então eu vou passar nulo, já que eu ainda não tenho esse objeto aqui. Só para ele parar de reclamar, tá? Então, nesse caso aqui, se as informações retornadas forem nulas, se não tiver nenhuma informação retornada do endpoint, eu vou dar um complete on new. Eu vou passar o nulo para frente, porque aí eu posso tratar na minha interface. Tendo data aqui, agora tudo que eu preciso fazer é decodificar esse data. Como que a gente faz isso? Para isso, a gente vai utilizar uma função que ela é uma throw function. Ou seja, é uma função que pode gerar uma exceção e por isso a gente tem que tratar ela dentro de um do, né? Do e tem o catch aqui. Então, basicamente, a gente vai executar uma função que pode retornar uma exceção aqui e aqui a gente faz o catch para poder tratar o erro. Então, no caso do meu catch aqui, vou retornar nulo. Mas eu recomendo você a dar o print no erro.
Porque enquanto você estiver integrando, se tiver algum problema, você consegue printar e ver o que está acontecendo de erro, né? Aqui no curso, vocês vão reparar que a gente basicamente tratou somente o data, né? Mas é preciso considerar esses outros parâmetros que são retornados ali no Completion Handler do nosso Data Task, porque eles são importantes na hora de você implementar uma requisição aí no seu aplicativo. O data, ele é uma estrutura que representa uma sequência de bytes. Ele vai ser o dado cru que a gente vai utilizar para decodificar ali a nossa struct, o nosso objeto. Já o URL Response, ele representa a resposta de uma solicitação feita no servidor. Lá você vai conseguir pegar o código HTTP, se é 200, se é 404, você consegue pegar o MIME type lá, o tipo de dado que é retornado. Então, isso é muito importante para você tratar os erros corretamente na sua aplicação. E já o error é um protocolo que define o tipo base de erro que representa os erros da nossa aplicação. E aqui você pode pegar mais detalhes quando houver um erro nessa requisição. Então, só para explicar que aqui a gente está tratando somente o data, a gente não está se importando com o restante, mas no caso de uma implementação real, você vai ter que se importar para entender melhor os casos de erros e tratar melhor isso na sua aplicação. E aqui eu vou converter, vou criar o meu forecast response. Como que eu vou converter? Ele já deu um exemplo aqui. Ele tinha exemplo aqui. É o que a gente vai utilizar. É isso aqui que a gente vai utilizar. Vamos fazer um try, JSON decoder, a gente vai passar a classe e vamos passar o data que a gente já pegou ali. Então, basicamente, é isso aqui. Só que aqui é o nosso data. Perfeito, eu vou até remover esses comentários aqui. E já que a gente tem o nosso forecast response aqui, tudo que a gente tem que fazer é retornar ele. Retornar o forecast response. Perfeito. Aqui ele tá reclamando porque eu coloquei esse try com esse operador aqui. Que quando você faz o try com o operador opcional, você não precisa tratar dentro de um do e catch, né? Então eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Colocar aqui fora e não vai gerar exceção porque eu coloquei justamente a interrogação, né? Esse operador aqui na frente. Só que como eu quero pegar a exceção, porque eu quero printar ela, então eu não vou utilizar isso. Então eu vou simplesmente tirar. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Lá no nosso View Controller, só vou remover aqui, espaço. Nosso View Controller, eu já chamei aqui. Aqui eu tenho o message, né? O que eu vou fazer? Eu vou printar meu message. Basicamente é isso que eu vou fazer, que é a resposta. Agora vamos testar. Olha só, ele printou o meu objeto aqui. Então, deu pra ver, ó. A gente já tá pegando todas as informações, tá vendo? Ele printou aqui meu objeto. Então, eu tenho aqui, ó, o nosso forecast, que é o atual, né, com nosso timestamp aqui, temperatura, umidade. Beleza, perfeito, já tem os dados aqui. Tudo que a gente vai fazer agora é popular a nossa interface, né? Basicamente é isso. Eu vou só criar aqui uma variável privada, que na verdade ela vai ser a nossa city. Por quê? Eu vou mostrar por quê. Então, tem a minha city declarada aqui. Eu poderia trocar isso, poderia ser uma variável. Tá como constante, mas poderia ser uma variável. Eu posso trocar isso e mudar a minha requisição, digamos assim. Beleza. Eu vou criar uma função específica para carregar os dados. Então, aqui, ó. Na verdade, eu vou criar aqui acima do nosso setup view. Private func load data. Vou colocar aqui a minha requisição aqui. Na verdade, eu vou mudar o nome aqui para fetch data. Fetch data. E vou criar outro método aqui para load data. O load data eu vou utilizar para carregar as informações na tela. Então, aqui dentro eu vou chamar o self load data, né? Tem um ponto bem importante aqui que eu tô chamando, isso aqui é uma closure, eu tô chamando uma função anônima, eu tô chamando uma função dentro da minha View Controller
fazendo uma referência forte para ela. O retain cycle, ou ciclo de retenção, acontece quando dois objetos têm referência forte entre si. No nosso exemplo, a gente tinha o service chamando uma função da ViewController, fazendo uma referência forte para ela através do self, e o nosso service estava dentro da nossa ViewController, ele tinha uma referência forte. Então, tanto a ViewController tinha uma referência forte para o service, quanto o service para a ViewController. E o problema disso é que quando esses dois objetos têm referência forte, o Arc simplesmente não consegue desalocar eles da memória e você acaba tendo espaços da memória ocupados que não deveriam estar ocupados. Então, esse é o maior problema das closures, quando você está implementando, quando você está fazendo implementações que tem closure, é muito importante você prestar atenção no tipo de referência que você está fazendo entre os objetos. Então, é por isso que a gente coloca o que a gente chama de weak self, para evitar essa referência forte. E aqui eu vou só mudar o nome para response. E como eu coloquei que o self é weak, né, é uma referência fraca, eu tenho que colocar opcional porque ela pode ser nula. Até aqui nessa aula a gente viu um monte de coisa, seria impossível eu aprofundar em cada detalhe que a gente está falando aqui no vídeo, porque a ideia é ser um curso um pouco mais prático, geral mesmo. Então aqui eu vou falar sobre alguns tópicos importantes de você se aprofundar depois que a gente citou até aqui nessa aula. Classes e structs. Qual que é a diferença entre classes e structs? Quando utilizar uma classe, quando utilizar uma struct? Esse é um ponto muito importante do desenvolvimento iOS que vale muito a pena se aprofundar. O Grand Central Dispatch, que é utilizado ali para o processamento multithread, é legal entender as possibilidades, como que funciona isso por trás dos panos ali, para que você entenda como que você pode gerenciar essas threads na sua aplicação, né? Retain Cycle, que eu falei justamente quando você tem duas referências fortes ali, você pode ter algum problema de memória na sua aplicação. Esse é um ponto muito importante no desenvolvimento mobile, que é justamente o gerenciamento de memórias. E outro ponto que a gente falou aqui também superficialmente, que são as closures, que são as funções anônimas, que vale muito a pena você também estudar um pouco mais sobre esse assunto. Aqui no meu load data eu vou carregar as informações, só que o meu response está aqui, né? Por que eu não vou passar o meu response como parâmetro aqui da minha função de load data? Porque eu preciso ter essa informação aqui embaixo na minha table view, então eu preciso saber quantos eu vou exibir aqui, preciso saber as informações para passar para a célula. Então eu vou criar uma variável para poder guardar essa resposta. É claro que aqui, né, assim como eu falei, a arquitetura básica, né, se a gente fosse separar isso em camadas, seria bem diferente, mas aqui vai ser o forecast response, que vai ser do tipo forecast response. Ele vai ser opcional, porque ele começa como nulo, né, eu não tenho essa informação ainda. Aqui a única coisa que eu vou fazer é dar um forecast response é igual a response. Isso quer dizer que aqui, quando eu chamar o meu load data, eu já vou ter todas as informações, beleza? Aqui ele tá reclamando que eu tenho que chamar o self também, porque lembrando que a gente está executando isso dentro de uma closer, de uma função anônima. Agora, aqui dentro do meu load data, eu vou carregar as informações dinamicamente. Primeiro ponto aqui, a minha city label. Lembra que eu estou setando o nome da cidade aqui, hardcoded? Eu vou só apagar. Aliás, eu vou apagar essas informações que estão hardcoded aqui, que a temperatura aqui também. Tem a minha umidade aqui, o vento. Beleza. Então, aqui no meu load data, eu vou pegar a minha city label, text, vai ser igual a city, que é a minha cidade ali, né? Vou colocar o nome. Aí já tá dinâmico. Quando eu trocar a cidade, já vai trocar aqui, né? Agora, como que eu pego as informações ali do tempo atual, a temperatura atual e tal? A minha temperature label vai ser igual a text. Qual que seria a minha temperatura atual aqui? Vamos pensar ali no nosso objeto do service aqui. Nosso codable. O meu tempo atual é um forecast. E a temperatura seria esse tempo aqui. Então, basicamente, é isso que a gente tem que pegar lá na nossa ViewController. Então, ó, vai ser o forecast response. Vou pegar o current, que é um forecast, e vou pegar a minha temperatura aqui. Ele está reclamando porque o texto tem que ser uma string. Eu vou só converter isso aqui, ó. Vou só converter para string.
Só que como é opcional, né? Como aqui é opcional, também tem que fornecer um valor, ou eu faço um force unwrap aqui, que eu não quero fazer, porque não quero provocar, digamos assim, eu não quero crashar minha aplicação, caso seja nulo. Só vou fornecer um valor alternativo aqui, que seria 0, né? E como a gente está falando do Celsius aqui, a gente tem esse símbolozinho aqui, só vou colocar esse símbolo aqui para a gente ter na nossa formatação. Agora o que a gente precisa fazer, eu ainda não chamei esse fetch data em lugar nenhum, eu vou chamar aqui, fetch data. Beleza? Vamos usar o play e ver o que acontece. Crashou minha aplicação. Mas por que crashou a aplicação? O que está acontecendo? Tem um ponto muito importante que eu não expliquei sobre fazer uma requisição em um serviço. Aí já deu leak de memória. Vamos voltar aqui para o serviço. Quando eu executo uma task, ela é executada em uma thread de background, ou seja, o sistema ele permite processamento multithread, então você tem várias filas de processamento e ele vai priorizar isso para poder trazer uma boa experiência do usuário. Então, por exemplo, eu tenho a thread específica, a fila específica de tudo que é executado ali em termos de questão de interface, e eu tenho a thread de coisas que eu posso executar em background ali. Por exemplo, se eu estou executando uma tarefa pesada, eu não quero travar o processamento da minha tela ali do meu usuário, né? Então, nesse caso, eu estou executando isso na minha thread de background, só que todas as atualizações aqui de UI que eu faço aqui, isso é executado numa thread diferente, na main thread, que a gente chama de main. Então, como eu estou fazendo o fetch data na background e depois eu vou atualizar a minha interface na main, eu tenho que fazer um dispatch queue main, mudar ali de thread para ir para minha main thread, né? Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Basicamente, poderia vir aqui, main async, e aqui eu posso chamar minha função load data. Perfeito, agora vamos rodar de novo para a gente ver. Agora sim. Só que deu um problema aqui com o tamanho, né? Na verdade, tem uma coisa que a gente esqueceu de fazer, que é o seguinte, ele me retorna a temperatura em Kelvin, e eu tenho que converter para Celsius. No serviço mesmo, eu tenho um parâmetro que eu passo. Aqui na minha URL mesmo, eu passo um parâmetro que chama units, e eu tenho que mudar aqui a medida para metric. Por padrão, é standard, que vem em Kelvin, e você muda para metric, aí ele vai vir em Celsius. Perfeito, só que ainda tá ruim o espaço, né? Eu vou só ajustar um pouquinho as nossas constraints lá. Primeiro, eu vou diminuir o espaço entre a minha label de temperatura e o meu ícone. Esse é o primeiro ponto que eu vou fazer. Depois eu vou tirar um pouquinho também o espaço das laterais. Eu poderia reduzir a fonte também, né? Ou fazer a fonte adaptar e tal. Tem essa possibilidade também. Na verdade, não é só isso. É porque ele tá nos retornando aqui, vamos ver, ele tá me retornando um double, né? Um double, né? Então tem a pontuação ali. Eu tenho que converter isso para um inteiro. Né? Que eu vou pegar só o valor, não quero o valor quebrado. Então aqui, posso fazer isso aqui. E aí ele vai arredondar para mim. Perfeito. Se eu não quiser que ele faça isso aqui que ele tá fazendo, que é tipo assim, quando a label não tá com informação, porque eu não tô setando as alturas aqui das minhas labels, né? Eu poderia fazer isso para evitar que ele fique fazendo esse comportamento. Então, eu posso pegar aqui também e setar lá. Aqui, ó, a altura vai ser igual a 71. A minha temperatura, e aqui vai ser igual a 20. Então, vamos só voltar lá a setar isso para não ficar estranho desse jeito. Então, ó. Temperature label, height answer, constraint equal to 71. E da mesma forma, a minha city label já tava, né? Já tava. Acho que o problema foi só da minha label de temperatura. Beleza?
Ó, ficou certinho. Só que esse ícone que a gente vai trocar também, né? Agora eu vou carregar minha umidade e o meu vento aqui. Mesma coisa que eu preciso fazer. Vamos voltar lá e vamos carregar. Ó, umidade. Humidity label. Text. Vai ser igual. Já vou converter aqui para string. Mas vai ser igual ao meu forecast response, current, que é o atual, e umidade. Vou colocar um valor default, que é 0, e vou colocar o milímetro aqui. Da mesma forma da umidade, eu vou colocar, vamos fazer do vento, né? Só para agilizar aqui, ó, wind label. Aqui vai ser o wind speed. E aqui, km/h. Perfeito. Já estou carregando todas as minhas informações ali dinamicamente. Legal, só que eu peguei, ao invés de setar isso na label de valor, setei na label mesmo. Então, Humidity, acho que é Value Label. E Wind Value Label, se eu não me engano. Show de bola, perfeito. Agora a gente só precisa carregar essas informações aqui na nossa Table View. E como que a gente faz isso, tá? Primeiro a gente tem que preencher os métodos de delegate aqui. Então, ó, na minha Collection View, eu preciso falar para ela quantos itens vão ser carregados. E quantos itens seriam carregados aqui, pensando no meu service, né? Seriam a quantidade de hourly forecast. Né? Vou pegar a quantidade desse array aqui. Então, ó. Forecast response. Vou pegar meu hourly count. Vou setar um valor padrão que seria 0, né? Se não tiver nada, vai ser igual a 0, né? E aqui eu vou carregar as informações na minha célula, né? Aqui eu só instanciei minha célula, mas aqui a minha célula precisa receber as informações. Então, vamos voltar lá na minha Hourly Forecast Cell e eu vou criar um método para eu passar todas as informações que ela precisa. Lembrando, quais informações que eu preciso aqui? É o tempo, o ícone, a imagem do ícone e também a minha temperatura. Então, vamos criar esse método aqui. Load data, ó. Vamos colocar aqui, ó, o time. Vou colocar como string mesmo. Vou colocar aqui o icon, que vai ser uma UI image. E vou colocar aqui também o temp, que vai ser a temperatura. Hour label, text, vou colocar o time, icon, image view, vou setar a imagem dele como a imagem que eu passei. E a minha temperature label aqui. Qual que é o nome da minha temperatura? Ih, tá errado, ó. Coloquei um R aqui. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar aqui. Typo, erro de digitação. Ó, minha temperature label, o texto vai ser igual ao tempo. Então, agora eu tô passando todos esses dados dinamicamente para minha célula. Perfeito? Vamos voltar aqui para nossa View Controller. Aqui eu preciso passar essas informações para minha célula, ok? Para isso, a gente precisa pegar essa célula como... Porque aqui, quando eu faço esse decube reusable cell, ele me retorna uma table view cell, do tipo table view cell, né? Do tipo collection view cell. Eu preciso, na verdade, pegar ela como tipo, né? As hourly forecast cell. Para que eu consiga fazer isso aqui, ó. Cell load data e aí passar todas as informações que eu quero aqui, beleza? Só que como isso aqui é opcional, né? Eu posso conseguir converter ou não.
Aqui ele vai reclamar porque o retorno da célula, ele não é opcional. Então, o que eu vou fazer? Um guard. E aqui eu vou fazer um else. Vou retornar aqui em cima uma UI Collection View Cell. Vou instanciar uma célula qualquer. Então, se ele não conseguir converter, ele retorna uma célula qualquer só para satisfazer aqui o meu delegate. E aqui eu preencho as minhas informações. Qual vai ser a minha informação aqui? Primeiro vamos pegar qual forecast que a gente está olhando, né? Então, ó, vamos pegar a minha forecast response, vou olhar para minha hourly forecast. E aí, qual que seria a nossa célula aqui? Eu vou pegar a posição da minha célula naquele array, né? Já que a quantidade de itens aqui é a quantidade de itens do meu array. Então, ó, qual que seria a posição? A posição seria o index path row, certo? Que é a coluna aqui. E aí, com esse for request, eu consigo preencher aqui as minhas informações, né? Para poder agilizar um pouco, eu vou copiar algumas extensões que eu tenho aqui, para a gente poder converter ali, tempo em hora formatada e tal, essas coisas mais simples mesmo. E eu vou colar aqui pra gente, acho que a gente não tem uma, ó, vou criar aqui um arquivo chamado Core Extensions. Core Extensions. E aí, tá criando fora. Ó, Core Extensions. E eu já posso utilizar, mostrando quais são as extensões que eu estou utilizando. A partir de um inteiro, que é como eu recebo a data lá do timestamp, eu vou converter isso para o nome do dia da semana, no formato que eu preciso lá, né? Aqui até tá errado. A partir do meu tempo, eu consigo obter a hora, já formata aqui para mim. E eu consigo também ter essa função aqui que consegue saber se aquele tempo é dia ou noite para a gente tratar o ícone, né? Que a gente consegue tratar na tela. Então, voltando para cá, tudo que eu preciso fazer é pegar aqui o meu forecast, pegar a data aqui, e eu vou colocar na verdade, to hour format. Beleza? Como é opcional, eu posso fazer duas coisas, na verdade. Ou eu coloco isso na célula como opcional, né? Aqui, ó. Posso fazer isso, na verdade, que fica mais... Então, não necessariamente eu tenho que passar esses valores aqui. E eu não preciso tratar na minha biocontrole daqui. Dá pra fazer isso também. Que aqui ele não vai ficar reclamando, porque isso aqui é opcional. Beleza, qual que seria o ícone aqui? Por enquanto, eu não vou colocar esse ícone. Vamos voltar aqui na minha Hourly Forecast. Eu vou só tirar esses valores padrões aqui. E vou tirar até o Sun Icon aqui. Eu vou passar isso pelo método aqui, ó. Por padrão, vou colocar o solzinho aqui. E aqui na temperatura, forecast. Vamos pegar aqui a temperatura e a gente vai fazer aquela mesma formatação que nós fizemos ali. A gente poderia criar uma extensão para isso, né? A gente poderia criar uma extensão para isso. Vou fazer isso. Ó, na minha Core Extensions, vou criar uma extensão de um double, que vai ser uma função chamada to. E basicamente o que eu vou ter aqui? Vou simplesmente converter o meu double aqui, o meu self, em inteiro e colocar o símbolo do self aqui. Perfeito. Como que eu uso isso no meu projeto? Dessa forma aqui, ó. Como eu criei a extensão, agora eu tenho a função ToCelsius. É muito bom a extensão, gente. Agora aqui embaixo eu posso fazer a mesma coisa, temperatura ToCelsius.
Perfeito. Agora, se a gente for carregar... Na verdade, assim, ele só não vai carregar a célula, porque toda vez que eu atualizo as informações do meu data source, eu tenho que recarregar a minha collection view, né? Então, quando a tela é instanciada, quando eu faço o meu setup, por padrão, ele já vai carregar ali uma vez, ele já vai chamar o meu data source uma vez, só que como a gente está fazendo uma chamada assíncrona para o servidor, quando eu tiver esses dados, eu tenho que recarregar a minha collection view. Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é hourly forecast collection view, hello data. Vou recarregar ela e ela vai chamar o data source de novo. Vai passar por aqueles métodos de novo. Agora já tá com as temperaturazinhas certinhas. Muito bom, muito bom, muito bom. 24 horas. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa com a Table View. Então, vamos lá na nossa Daily Forecast Table View Cell e eu vou passar as informações que seriam o dia da semana, o weekday, o mínimo, máximo e o ícone. Então, vamos lá. Vamos criar nosso método aqui de load data. Vai ser uma string, vou deixar opcional. O mínimo vai ser uma string, opcional. O máximo vai ser uma string, opcional. E também o ícone. Vai ser uma UI image. Vou deixar como opcional aqui também. Beleza. Agora eu vou tirar esses valores mocados aqui, né? Terça, o mínimo, o máximo e o cloud icon aqui. E agora eu vou preencher aqui. Então, ó, weekday label, text, weekday, min temperature label, text. Eu vou ter que colocar, como ele vai me fornecer, eu vou considerar que ele vai me fornecer só a temperatura e eu vou colocar aqui o prefixo mínimo, né? Então, aqui é o mínimo. Mesma coisa pro máximo. O máximo aqui. E o nosso weather icon, se eu não me engano, o icon image view, icon image view, image vai ser igual a icon. Aqui ele tá reclamando porque eu setei aqui o mínimo máximo como opcional. Eu vou só tratar aqui, colocar um valor padrão, uma string vazia. String vazia. Eu poderia não deixar isso como opcional, também poderia fazer isso. Vamos voltar lá no nosso View Controller. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, só que para nossa Table View. Então, ó, qual a quantidade de itens? Vou pegar minha resposta, seria a nossa lista de daily aqui, o tamanho dela, ou zero, né? E aqui a mesma coisa, a gente vai pegar essa célula como o tipo de daily forecast cell, né? Aqui eu vou fazer um guardlet. Retornando uma UI table view genérica quando não conseguir converter o tipo. Isso nunca vai acontecer porque a gente sabe que o tipo ele realmente é esse, né? E aqui eu vou passar as minhas informações. Então, ó, let forecast, vou pegar aqui qual que seria o meu forecast. Forecast response, vou pegar aqui o meu daily. Qual que é a posição index path row da minha table view. Aqui eu vou pegar a data e vou utilizar a função que eu já criei lá, que é toWeekDayName. E aqui eu vou passar o mínimo e o máximo, que seria a temperatura, né? Mínimo dela 2 Celsius, que a gente já criou essa função.
E da mesma forma, o máximo, né? Forecast, temperatura, máximo 2 Celsius. E aqui vamos passar o nosso ícone. E nosso ícone, vou colocar aqui o Sun Icon, só para a gente poder carregar isso. Perfeito, da mesma forma que eu fiz com a minha Collection View, aqui eu também tenho que recarregar a minha Table View. Então, ó, Daily, Forecast Table View, Reload Data. Perfeito! Na verdade, assim, né? Perfeito não, acho que eu não setei o tamanho do meu ícone lá na minha célula, por isso que ele tá pegando o tamanho da imagem. Então, ó, descobrindo os problemas. Realmente, eu acho que eu não fiz isso. Não tem constraints do ícone. Ó, ícone, image view. Vou colocar o meu height ensure como... Vou colocar 30, só pra gente ver como que fica e... Só que o dia da semana ele tá lowercase, digamos assim, né? Ele não tá... Vamos dar só um uppercase aqui para ficar certinho da forma com que eu quero. Isso aqui é no dia da semana. Dia da semana aqui, weekday name. Uppercase. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa carregar os ícones da forma certa. Aqui a gente tá carregando todas as informações e tal. Só que os ícones, a gente tem que carregar os ícones certos, né? Como que a gente pode fazer isso? Lá na nossa API aqui, na documentação, olhando para a documentação, olhando o nosso objeto de weather aqui, ele me dá um ID, que é a previsão do tempo, e ele também me dá esse weather icon, né? Que ele já me dá uma lista de ícones. O que eu achei legal dessa lista de ícones, né? Porque ele já me dá o ícone certinho, se é de dia ou de noite. Então você conseguiria, a partir dessa informação aqui, ele vai te tornar 01N ou 01D, você conseguiria pegar o ícone certo que você quer. Então eu vou utilizar esse valor do meu weather para a gente poder escolher o ícone certo. E como que eu posso fazer isso? A forma mais fácil de fazer é só a gente poder cadastrar os nossos assets aqui exatamente com o mesmo nome que tá lá. Então, tipo assim, 01D, 01N. Então, eu viria aqui, ó, criar 01D. Vou colocar aqui o meu asset que eu vou criar. Como eu já tenho aqui, eu vou até pegar aqui, ó, 01D. Beleza. Lembrando que eu vou colocar o single scale aqui. E aí eu vou fazer isso para todos, com todos os nomes certinhos. Eu já tenho isso pronto, porque isso vai levar tempo para poder fazer. Então eu vou só apagar aqui e vou pegar o que eu já tenho pronto aqui. Então assim, eu só colei tudo que eu já tinha cadastrado aqui. Eu fiz download de todos os ícones aqui e criei esses ícones aqui. E como a gente vai utilizar o mesmo nome, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é passar forecast, weather. Aí ele me dá aqui um array de tempos. Eu acredito que seja tipo quando varia o tempo ali de acordo com aquela previsão da hora. A gente não vai fazer muita lógica aqui. Vou pegar o primeiro item da lista e vou pegar o ícone dele. Beleza? Vamos pegar o primeiro. Ele tá falando aqui, ó. Porque como é opcional, aí eu vou só passar uma string vazia. Se não tiver nenhum ícone, vai uma string vazia e não vai carregar nenhuma imagem, porque não vai ter achado essa imagem no assets. Mesma coisa aqui, forecast, weather, vou pegar o primeiro, vou pegar o ícone e vou tratar. Ó, beleza? Porque eu tô gravando isso aqui, já tá à noite, então por isso que ele me deu aqui a lua bem feia, mas é só, assim, agora você pode melhorar isso da forma com que você quiser, pegar uns ícones legais, colocar um ícone legal, mas a ideia era mostrar mais ou menos isso. Outra coisa que você pode fazer também é trocar o background de acordo com
se é dia ou se é noite. Na verdade, eu já tinha até deixado isso pronto, né? Vou só complementar aqui, ó, o background. Day. E eu vou criar outro background aqui, chamado de night. Night. E vou pegar um asset que já tinha criado aqui. Só vou arrastar aqui. Eu já tinha criado esse asset aqui. Que é um fundo mais escuro. Então, como que eu faço? Como que eu faço? Vamos voltar lá. Aqui vou tirar isso aqui. O background aqui. E quando ele carregar, né? Eu vou setar o meu background, ó. Aqui. Background view. Image. O que eu preciso verificar? Se o forecast response to current data for dia is daytime, que eu já criei essa função. Se for dia, eu vou pegar o background day. E se não for dia, eu vou pegar o night. Acho que eu colei errado aqui, colei coisas que eu não deveria colar. Night. Aqui ele tá reclamando porque é opcional, né? Aí eu tenho que setar um valor padrão. O valor padrão vai ser true. Eu não gostei muito disso aqui não, vou fazer um ifzinho mesmo, porque acho que fica melhor de ver. Aqui, ó, if, else, mesma condição aqui, só que, ó, if, se for dia, vou colocar o dia, se for noite, a minha imagem de noite lá no fundo. E eu acho que vai ficar show, hein? Cara, dá pra fazer tanta coisa legal nesse aplicativo, dá pra, tipo, melhorar muito, assim, em termos visuais, assim. Agora vamos ver como ficou, espero que seja o final. Show! Nossa, ficou lindão, hein? Acho que a única coisa que não ficou legal, gente, é porque eu colori o fundo de... Tava testando e eu colori o fundo em algum lugar aqui, se eu não me engano, setup view. Aqui, ó. Vou só tirar isso aqui porque não tá legal. E também, na nossa splash screen, acho que foi aqui, né? Vou setar aqui o meu background para branco também. Na verdade é o view, background color. Vou setar para white. Então é isso, hein? Show! Ficou muito bom. Eu só tô vendo aqui que a gente tá com alguns problemas de constraints. Que tá vendo quando dá esses logs aqui? Alguma constraint, alguma regra de tamanho, posição que não tá sendo respeitada. Aqui ele me dá... Vamos olhar. Ó, é da nossa Table View Cell. Ah, tá, acho que tá relacionado à altura que eu setei do ícone, eu acho. Porque o que acontece? Como ele tá na minha Stack View, eu setei a altura dele. A minha Stack View, ela se adapta ao tamanho da célula. E aí, meio que tá dando um conflito entre o tamanho que eu coloquei no ícone. Como ele tá dentro da minha Stack View horizontal, ele teria que ter o tamanho da minha Stack View também. Ao invés de eu setar o tamanho aqui, eu vou simplesmente setar o tamanho. O que acontece? O problema era que eu não estava setando aqui, né? Vamos só recapitular qual que é o problema. O problema é que o ícone estava ficando gigante. Então, para eu poder controlar isso, eu posso, por exemplo, setar o tamanho da minha célula, da altura da célula também. Posso fazer isso. A nossa Table View Controller, ela também tem o que a gente chama de Delegate, que é um outro protocolo onde você pode passar algumas informações, por exemplo, o tamanho da célula. Então, ó, Delegate Self. Setei o Delegate para minha View Controller
Ele vai reclamar porque eu não conformo com o protocolo, só que a gente vai conformar com o protocolo agora. Eu vou voltar aqui onde eu setei meu data source e vou também colocar ele para conformar com TableView Delegate, isso aqui. Tem alguns métodos aqui desse Delegate, você pode ver toda a documentação aqui depois, mas o que a gente vai utilizar é esse aqui, ó. TableView, ele já te mostra aqui, TableView height for row. Eu quero passar a altura daquela célula. E aqui eu vou colocar 60, por exemplo. Aí eu limito a minha célula para não ter mais de 60. Show, aí sim, agora não tá dando nenhum problema de constraint, o ícone ficou legal e tal. E é isso, pessoal. A partir daqui você pode evoluir. Você pode colocar um loader na tela, você pode colocar animação, um monte de coisa. A ideia aqui era mostrar o básico. Então a gente conseguiu criar um aplicativo, conseguimos popular as informações. Lembrando que se você for criar um loader, você pode setar a opacidade de alguns componentes para 0 e depois quando carregar, se você seta para 1, por exemplo, e aí você pode brincar com isso, fazer uma animação legal, os ícones irem animando. Então, a partir disso você pode desenrolar, pode melhorar o fundo, melhorar os ícones, e o projeto é seu, assim como eu falei. E você pode criar outras funcionalidades, por exemplo, aqui só tem uma cidade, mas você pode colocar um seletor de cidades para você mudar de cidade, fazer como se fosse o aplicativo de tempo do iOS mesmo, tem muita possibilidade de você explorar. Aliás, uma recomendação que eu te dou é que você olhe o aplicativo de tempo do iOS e pegue algumas inspirações ali. De repente você pode colocar um parallax ali no fundo, um monte de coisa. Esse é um projeto muito legal que dá para você explorar bastante coisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora, para não esquecer, eu vou só simplesmente commitar tudo que eu fiz. É o commit final. Super útil a mensagem. Finalizando. E é isso, publiquei a branch, tá acessível para vocês. Lembrando que o link do repositório tá em todos os vídeos, né? E aí eu vou criar um README legal com todas as informações para ajudar vocês, com o site da OpenWare API, para você criar a sua chave de API também, as instruções ali e tudo mais. E é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Primeiramente, eu preciso dizer parabéns por ter chegado até aqui, por ter concluído esse curso ali até a última aula. Agora, esse projeto é seu. Você pode fazer o que você quiser com esse projeto. Ele está no seu portfólio, você pode melhorar, criar diversas melhorias ali, se aprofundar nos seus estudos. Muito parabéns por ter chegado até aqui. Lembrando que se você quiser um certificado de conclusão, a gente vai estar dando um certificado gratuito para os 50 primeiros que submeterem o seu projeto. Então, finalizou o seu projeto, vai ter um link de um formulário aqui na descrição desse último vídeo, onde você vai poder solicitar o seu certificado de conclusão, que eu vou estar oferecendo justamente com a Backfront Academy, que é a apoiadora de todo esse conteúdo aqui. Nada disso seria possível se não fosse o apoio da Backfront Academy ali, que está por trás de toda a iniciativa da gente criar esse curso gratuito de desenvolvimento iOS. E se você gostou de tudo que você viu aqui, se você quer se aprofundar, se você sentiu que você quer seguir essa carreira de desenvolvedor mobile, eu super recomendo que você conheça a Backfront Plus, que é a plataforma da Backfront, onde você vai ter conteúdos por assinatura para desenvolvimento iOS. É como se fosse uma Netflix do desenvolvimento mobile. Você vai encontrar diversos cursos lá, do básico ao avançado, e com uma única assinatura você tem acesso a todos esses cursos que já estão lá e outros cursos que ainda serão lançados, né? Lá tem cursos sobre Vue Code, lá tem diversos assuntos que a gente explorou aqui nesse vídeo, só que de forma muito mais aprofundada, arquitetura, testes, coisas que a gente não falou aqui nesse curso, por ser um curso rápido, né? Não dá para se aprofundar, mas lá você vai encontrar conteúdo mais aprofundado, uma formação completa mesmo, para você se tornar um desenvolvedor mobile. Sem contar que assinando a Plus você faz parte ali da comunidade, que é incrível. Eles fazem lives semanais, onde você pode participar, tirar suas dúvidas ali, você pode codar ali junto com eles, é muito legal, faz muita diferença ali na sua trajetória ali de aprendizado, e também tem um módulo exclusivo de entrevista que vai te ajudar ali a se destacar nesses processos seletivos. Então, para você conhecer um pouquinho mais sobre a Backfront Plus, que é a apoiadora aqui desse conteúdo, vai ter um link na descrição, e também o meu cupom de desconto, que é o ATEQUITA10, onde você consegue 10% de desconto.
ponto. E eu queria super agradecer a Backfront Academy por ter apoiado e acreditado nesse projeto. Eu espero de coração que esse curso tenha te ajudado a abrir um pouquinho a sua cabeça em relação ao que é trabalhar com desenvolvimento iOS. Espero que eu tenha conseguido te ensinar alguma coisa aqui nesse curso. E se eu conseguir, se eu te ajudei de alguma forma, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, porque o seu engajamento é muito importante para que a gente consiga trazer mais conteúdos assim. Então, a forma de você efetivamente apoiar esse conteúdo aqui, se ele te ajudou, é curtindo, compartilhando e ajudando a gente a alcançar mais pessoas. Meu muito obrigado, foi muito legal estar nessa jornada com você e a gente se vê na próxima.